Eu vou pedir licença, vencendo a emoção, para pedir que o nosso encontro de hoje seja todo ele em homenagem a um amigo muito querido, cuja morte cerebral foi confirmada no dia de ontem. Eu falo do Alexandre Matias, da cidade de Pederneiras, que foi vítima de 2 AVCs. Um na semana passada, na sexta-feira, na semana anterior à presente, e o segundo, depois de ter sido submetido a uma cirurgia. Foi com muita tristeza que eu soube desse estado em que ele se encontra, e como doador, ele está apenas aguardando os procedimentos necessários para que os seus órgãos possam ser utilizados em favor de outros companheiros de jornada. Nesse momento, eu me lembro muito dele, um amigo de muitos e muitos anos, e desejo, com sinceridade, que ele seja bem acolhido na realidade espiritual. Penso na sua companheira que fica, nos espíritos que ele recebeu como parceiros e para os quais se dedicava tanto, e tenho certeza que não lhes faltarão o apoio e o amparo da espiritualidade que sempre vela por todos nós. O versículo que Emmanuel se utiliza para a nossa reflexão de hoje é um dos versículos que compõem as chaves de compreensão do Evangelho de Mateus. Quando a gente estuda o texto de um evangelho, precisa levar em conta o caminho feito por aquele que redigiu o texto que nos é possível acessar. Não havia, todos sabemos, nenhuma forma de fazer qualquer gravação, qualquer registro que não fosse como fruto da memória. Ainda que aqueles que estivessem ao lado de Jesus pudessem tomar notas do que ouviam, fica evidente que isto não era feito da maneira como nós, presentemente, imaginamos. Depois, onde estava, talvez dispondo de algum meio para registro, aquele que lançava os apontamentos fazia-o de maneira a estabelecer uma certa lógica. E Mateus faz exatamente isso. Todo o texto do seu evangelho, em termos de discursos, é estruturado em 5 grandes frentes. Aquela que fala sobre as instruções da missão, a missão que aqueles que seguiriam Jesus teriam que cumprir, o capítulo 10. O ensino das parábolas, que é todo ele o capítulo 13. Os conselhos que ele deixou para a conduta da comunidade, capítulo 18. O grande discurso em Jerusalém, apresentado nos capítulos 23, 24 e 25. Mas não há, nos registros feitos por Mateus e Lucas, a ele, de certa forma, se assemelha,
nada mais lindo do que aquele contido no capítulo 5º e seguintes da sua narrativa. Alguns chamam o Sermão das Bem-aventuranças. Nós sabemos, pelos nossos estudos, que é a grande advertência do Em Marcha. Jesus fala de um local extremamente interessante. A aldeia que está próxima de Cafarnaum é a aldeia de Tabga. Ela está a 200 metros abaixo do nível do mar. É uma grande depressão no território da Palestina, de Israel. Ali, hoje o lugar é desocupado, não é habitado, em razão até das múltiplas intervenções doídas que acontecem naquele pedaço de chão. Naquele lugar, próximo de Cafarnaum, Jesus, ao lado de alguns seguidores, pronuncia uma advertência que nós não conseguiremos jamais, enquanto para ela nos voltarmos, compreender todo o alcance, toda a beleza. Há leituras as mais variadas, e eu permito-me ficar com aquela que nos diz que ele falava para os homens de uma maneira em geral, mas para as pessoas sofridas que o acompanhavam e o ouviam. Já eram quase 100 anos de dominação romana sobre aquela parte do mundo. Os preceitos, as observâncias do judaísmo, se eram toleradas por Roma, não poderiam jamais contraditar as orientações que as legiões romanas impunham. Portanto, alguém que falasse aos seus, certamente falaria de maneira a consolá-los e a mostrar-lhes uma nova realidade. Assim, nas chaves desse discurso chamado Em Marcha, como nós já tivemos a chance de demonstrar por que a diferença entre Ashrei e Makeroi, que é grego, Asherei do hebraico, Jesus, através do Em Marcha, se dirige a cada uma daquelas pessoas, falando-lhes a respeito de uma nova era, de um novo conhecimento, de uma nova postura. Os humildes do sopro, os enlutados, os humilhados, os famintos e os sedentos de justiça, os matriciais e os corações puros, os pacificadores, os perseguidos, os difamados. É para cada um e cada uma daquela gente que ele se dirige, falando não daquilo que se imaginava e às vezes, muitas vezes, se imagina, da presença de um Messias que viesse confrontar o dominador. O seu reino não é daqui. O seu convite não é para as questões daqui. E Emmanuel se apropria também, mas tão bem, da abertura desta fala, desse discurso que dos 5 é efetivamente o mais bonito e o que mais impressiona, porque ele fala ao homem de todas as épocas, ao espírito que precisa vencer-se a si mesmo buscando evoluir,
E dirigindo-se a cada um de nós, então, Jesus faz aquilo que um mestre, alguém que tem condições em decorrência da sua própria experiência, vem ensinar. E abrindo a sua boca, os ensinava. Isso não passa despercebido a Emmanuel, porque ele faz questão de dizer, que todas as vezes que, de alguma maneira, nós deixamos as nossas origens reencarnatórias, nós dificilmente nos voltamos para a multidão de onde saímos. Conseguimos, através da autoridade, ocupar posições que são posições admiradas pelos demais. Entretanto, aqueles que exercem a autoridade, como nos lembra Emmanuel, costumam encastelar-se numa zona superior. Aqueles outros que conseguem o progresso financeiro. O mundo nos revela os disparates existentes naquilo que recebem os que estão no topo das finanças e a população de uma maneira em geral. E aí, lembra ele, quem chega em tal posição costuma se esquecer daqueles que lhes foram os companheiros do princípio e acaba, às vezes, traçando linhas divisórias que colocam, humilhando os que não têm acesso ao que ele tem. Essas linhas são tão marcantes nos nossos dias que a mensagem fica sempre mesmo sendo muito atual. Quem consegue avançar em inteligência, mercê o seu esforço, a sua aplicação, diz Emmanuel, quase sempre acaba abusando da população que se lhe torna facilmente explorável. E a massa, diz ele numa frase lapidar que está no texto para nosso estudo, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. Fica à mercê desse tipo de comportamento, do que exerce autoridade e se acha maior do que aqueles que estão sob a sua orientação, dos que têm recursos financeiros e criam toda sorte de separação. O clube, o condomínio, o prédio, a associação. Quem não participa não é do nosso mundo. Muitos até serão admitidos pelas entradas de serviço que existem, mas para servir, para atender os que possuem recursos. E, por fim, vem aqueles que detêm um patrimônio que lhes seria possível endereçar, no sentido de iluminar os que com ele transitam, mas, segundo alegam, não há tempo a perder e nem posso discutir com pessoas que não vão me oferecer absolutamente nada. Ele nos chama a atenção para a triste realidade de comportamentos que vêm dessas três posturas. Ele liga a autoridade à política, ele liga o patrimônio à atividade comercial, empresarial, e liga a inteligência ao intelectualismo. E fazendo essas vinculações, ele diz que para os da autoridade, então, a massa,
é apenas e tão somente um joguete de manobra comum. Para aqueles que dispõem de recursos de natureza financeira, a massa é de onde vêm os lucros exorbitantes. Pouco importa que ela passe a existência toda sem conseguir ocupar uma posição que lhe traga algum tipo de conforto, algum tipo de tranquilidade. Enquanto ela puder consumir, ela será útil. E depois, depois descarte-se, não há relevância. E aqueles que detêm o conhecimento, muitas vezes se valem da massa para obrigá-la a expansões, fruto de um pedantismo que ele diz é típico de quem acha dominar alguma coisa e não entender, na verdade, a realidade da vida. Toma-se o transitório pela vida. Todos nós estamos em mais uma existência. Não será a última, não é a primeira. Porque todos nós temos um longo caminho pela frente até conseguirmos entender exatamente aquela que é a virtude que Jesus nos veio demonstrar. À sua época e antes, como também depois, existem e existirão os contestadores, os que se arvoram na condição de libertar. Mas libertar do quê? Tirar as pessoas de que situação? Jesus nos olha como espíritos e entende que o sofrimento de todas aquelas pessoas é, na verdade, o ajuste que todo espírito precisa realizar consigo mesmo, vencendo suas próprias limitações, suas próprias mazelas. Porque também nós podemos ter exercido a autoridade de forma abusiva. Podemos ter nos dedicado a uma atividade que seja de natureza empresarial e olhado o lucro acima de qualquer coisa. Podemos ter obtido os mais preciosos títulos acadêmicos, isolando-nos daqueles que estão à nossa volta. Mas é isto o que Jesus nos veio exemplificar? Claro que não. Diz Emmanuel, se a multidão é objeto de escárnio, de desprezo, pelas próprias necessidades espirituais que lhes caracterizam os movimentos e atitudes, seguindo aquele ao outro, aquele lá, sempre em busca de alguma coisa que ela também não consegue definir, Jesus se dirige para toda aquela gente e vai abrindo a sua boca, ensiná-los. Vai apresentar-lhes uma outra realidade. Vai lhes falar do Pai, que eles não conheciam e que o mundo até hoje insiste em negar. Porque as visões continuam a ser as mesmas do Deus particular, não do Pai. Quem toma a Deus por Pai entende que transita ao lado de irmãos. E irmãos não são aqueles que partilham conosco a consanguinidade. Esta é uma convenção. Irmãos somos todos. Por isso nos entristece, nos deixa extremamente desalentados. Perceber que a invocação de Deus ainda é uma invocação contra o outro. Aquelas palavras do amai a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a ti mesmo, ainda são palavras que ecoam
muito longe. O mais belo ensino, o mais belo convite a que saiamos da condição em que temos insistido em permanecer e olhemos à nossa volta. Particularmente, olhemos aqueles que tanto precisam. Diz-nos o Emmanuel, observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto. Eu sou o caminho da verdade e da vida, dando-lhes a perceber que a obra educativa da multidão ainda é o principal desafio dos religiosos e dos cientistas de todos os tempos. Não se trata de manter o próximo na ignorância, de dele se valer prometendo aquilo que não vai ser possível ou, às vezes, explorando, sem qualquer espécie de pudor. Mas se trata de erguer. E ele nos diz, então, se quisermos ter a honra de servir a Jesus, temos que imitar-lhe o exemplo. Temos que ajudar o irmão que conosco transita a dignificar a sua própria vida, a edificar-se pelo trabalho e a sentir-se melhor. É algo que é desafiador ao extremo, porque tudo à nossa volta, tudo, conspira contra tais propósitos. Todas as convenções que o homem insiste em manter, insiste em preservar, achando-se delas merecedor, elas criam o isolacionismo. Mantenha a situação tal como está. De que forma o reino de Deus estará entre nós? Sem mudanças? Não. Ele não vem com violência, ele não vem com atitudes exteriores, ele vem do sentimento. E que maneira melhor do que conduzir as pessoas à renovação dos sentimentos que aquela praticada pelo próprio Jesus, olhando a multidão, aqueles homens que das imediações acorreram para ouvir a palavra de um rabi que não era contestador no sentido dos que eles estavam acostumados a ver. Contestava costumes, exterioridades que não levavam a lugar algum, como até hoje ainda não levam. E as ensinou, como nos ensina até hoje. E Emmanuel, com todo o cuidado, nos põe esse desafio. O programa desejável que Jesus estabeleceu é o de auxílio eficiente. Agora, será que nós temos conseguido colocá-lo em prática? É algo para pensar. Das três coisas que ele coloca, dignificar a vida, edificar-se pelo trabalho, há uma, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que acho que todos nós podemos fazer. Eu não tenho como dignificar a vida das pessoas, eu trabalho para sobreviver, eu luto. Eu não tenho como ofertar trabalho, contribuir para que o trabalho exercido por alguém se dê desta ou daquela forma. Tranquilo. Mas prestem atenção na a última expressão do texto. Eu, você, podemos fazer com que aqueles que de nós se aproximem sintam-se melhores. Acho que dá para fazer e fazer muito.
só depende de nós. Não vamos conseguir cumprir tudo? Ah, mas o nosso auxílio será eficiente. Pensemos e trabalhemos para que na semana, pelo menos, todos aqueles que de nós se aproximarem possam, depois de nos deixarem, sentirem-se melhores.